Olá, boa tarde, a paz do Senhor. Vou ler um texto muito conhecido na palavra de Deus, que se encontra nos Evangelhos, mas eu vou ler precisamente no livro de João, vou ler no livro de Marcos. Marcos 4:35 a seguir, que traz como epígrafe ou como título, Jesus apazigua a tempestade. Que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles deixaram a multidão e levaram consigo. Assim como estava no barco, havia também com eles outros barquinhos. Levantou-se grande temporal. Levantou-se grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram-se um grande temor, e dizia uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Mas quem é este que a terra, o vento e o mar lhe obedecem? Mas os discípulos caminhavam com Jesus. Os discípulos viram Jesus principiando os seus milagres em Caná da Galileia, nas bodas. Os discípulos viram. Quantas coisas os discípulos haviam presenciado, feitas pelas mãos do Senhor Jesus, obras sobrenaturais que, humanamente falando, era impossível o homem fazer. Certo é que os discípulos presenciaram muitas coisas e caminhavam com Jesus. Mas, pelo visto, pois eles afirmam categoricamente que não conhecia Jesus. Apesar de andar com Jesus, dormir com Jesus, comer com Jesus, eles não conheciam Jesus. Irmão, por incrível que o pareça, ainda existe na igreja do Senhor líderes, pastores, diáconos, presbítero, evangelista, bisperos, e daí por diante. Muita gente que já viram muita coisa, já presenciaram muita coisa, já falaram em nome de Jesus, mas que nunca conheceram a Jesus. Que às vezes na igreja é uma benção, para as pessoas lá fora é uma benção. Mas só a família deles sabe o carrasco que está em casa. São duas pessoas completamente diferentes. Lá na igreja, uma pessoa maravilhosa, espontânea, uma pessoa prestativa, uma pessoa solidária. Quando chega em casa, chega um outro homem, chega um carrasco, um ditador. Muitos falam de Jesus, caminham com Jesus, mas, infelizmente, não conhecem Jesus. Essa era a condição daqueles discípulos que caminhavam a Jesus. Ele o despertou dizendo: Não te importa que pereçamos? Eles esperavam Jesus fazer alguma coisa, ao mesmo tempo que não cria na coisa que Jesus ia fazer. E Jesus repreende o vento e o mar e diz: Não tem fé. O que é que Jesus disse? Isso não era coisa para vocês me incomodarem. Isso era coisa para vocês mesmos fazerem. Mas quando Jesus faz aquilo, observa o que diz o evangelista Marcos.
No capítulo 4, versículo 41. E sentiram um grande temor, e dizia uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Veja como é caminhar com Jesus. Irmãos, eu lembro-me de uma coisa, de um homem que deu um exemplo de fé maravilhoso. O nosso irmão Jó, ou melhor, é Jó mesmo, o nosso irmão Jó, deu um exemplo de fé maravilhoso. Mas ele confessou que toda aquela fé dele foi baseado em ouvir falar. Mas ele não tinha tido, quando ele teve realmente esse encontro extraordinário com Jesus, apesar de tamanha fé, apesar de tamanhas atitudes, né, que temente a Deus, elogiado pelo próprio Jesus, que Jesus diz: viste o meu servo Jó, homem temente a Deus e que se desvia do mal. Jesus deu testemunho de Jó. Mas Jó, depois que teve um encontro pessoal com Jesus, ele disse outra coisa extraordinária. Jó, no capítulo 42, o versículo 5, ele diz: com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Por isso abomino-me e arrependo-me no pó e na cinza. Uma coisa foi Jó ter ouvir Jesus, a manifestação de Deus e ouvir falar. Mas outra coisa foi Deus falar com ele pessoalmente. Então, irmão, vamos buscar essa experiência com Deus. Vamos ter essa experiência com Deus. Para que não sejamos como os discípulos, caminhar com Jesus, falar de Jesus, mas não ter nenhuma experiência com Jesus. A experiência com Jesus muda totalmente o ângulo. Qualquer um, irmão, que se encontra com Jesus, jamais será a mesma pessoa. Lembra daquele encontro teofânico de Jacó com o anjo? Jacó não foi mais a mesma pessoa. Lembra daqueles discípulos no caminho de Emaús, que iam sem destino após a vinda de Jesus? A Bíblia não diz para onde eles iam. Diz que eles iam no caminho de Emaús, mas não diz que era para Emaús, podia ser outra cidade. Mas quando eles tiveram aquele encontro, daquela história que todos conhecem com Jesus, ele disse: porventura, nosso coração não doía, não queimava quando aquele homem falava conosco. E eles voltaram. Qualquer um. Pedro, aquele homem tempestuoso, aquele homem bruto, aquele homem que jurou que morria por Jesus, mas que negou Jesus. Pedro, após ter aquele encontro com Jesus, após ressurreto, depois daquela segunda pescaria, porque não é a primeira, a segunda pescaria, que Jesus pergunta: tem alguma coisa de comer? Ele diz que não tem. Jesus lança a rede do outro lado e pegou a mesma quantidade de peixe da mesma pescaria. Mas quando ele chega do lado de fora, já tinha peixe assado. E Jesus chama Pedro e diz: tu me amas? Ele diz: tu sabes, Senhor. Para a terceira vez, Jesus insistiu, ele disse que amava, e Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Ali, e Pedro começa a chorar e diz: tu sabes, Senhor. Ali Pedro foi transformado naquele momento. Aquele Pedro corajoso, aquele Pedro mentiroso, o melhor, tempestuoso, agora virou que negou diante de uma criada. Agora, quando aquele povo começou a falar aquilo, que o povo ele estava louco, ele toma a palavra no meio da multidão e diz: varões galileus, nós não estamos embriagados coisa nenhuma, mas aquele Jesus Cristo a quem vós mataste, ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, está à direita de Deus. E que prometeu que derramaria o seu Espírito Santo sobre toda a carne. E ele começa a espantar. Ninguém que se encontra com Jesus pode continuar a mesma pessoa. Pense nisso, meu irmão. Não importa o cargo que você tem, se você é pastor de uma grande igreja, muitas vezes você tem se preocupado apenas com seu status social. Tem se preocupado mais com a sua posição social do que com sua vida diante de Jesus. De nada adianta, meu irmão. Após a morte segue-se o juízo. A posição social é apenas um vulto, é coisa que passa, é passageira, é temporal. Mas a vida eterna com Jesus, ela é eterna. Não seja na igreja um mero ator.
e tem uma vida real de perversidade em casa. Pense nisso. Conheça Jesus realmente. Não seja como os discípulos que andavam com Jesus, caminhavam com Jesus, comiam com Jesus, dormiam com Jesus, mas realmente, até aquele momento, não conheciam Jesus.